Vamos falar então um pouquinho de 2026. O que isso pode mudar no nosso cenário político a partir desse julgamento? Jaqueline, começando com você. Então, eu tô vendo o movimento que nós falamos agora há pouco sobre a anistia, né? A anistia está muito agora, de repente, muito forte. Cabeçada por Tarcísio. Por Tarcísio, que é um homem forte. Não tem que se negar, não agrada a todos, mas não tem que se negar. E esse movimento pegou um pouco despercebido, deu uma balançada, né? Então, não dá para nós termos taxativos falando, não, 2026 está correto, vai dar direita e esquerda, vai dar tudo lá. Não, eu não vejo assim, não. Acho que podemos ter surpresa 2026. Tivemos uma debandada agora de 2 partidos do governo. Eu vejo exatamente isso. Me parece que haverá uma reação. Sim. De partidos, e o Tarcísio é uma prova disso, já começa a se movimentar até para uma eventual campanha política, quem sabe, para já está falando como possível presidente. Então, eu acho que haverá uma reação, inclusive popular. A parte da sociedade que defende, e aqui a gente não está defendendo nem A nem B, longe disso, uma análise totalmente técnica. Sim. Mas me parece que haverá uma reação. De certa forma, não sei se eu usaria a palavra revolta aqui, eu acho que as pessoas ficariam indignadas, talvez, uma indignação, um descontentamento, talvez uma palavra mais suave, e isso vai mobilizar. Vai acabar mobilizando a direita. E podemos ter surpresa aí, tanto na candidatura, pré-candidatura, união de partidos, isso vai ter algum reflexo. Vamos ver os próximos passos, então, desse julgamento? A gente preparou 2 artes também para o nosso ouvinte, nosso telespectador aqui do Na Real, para entender o processo. Vamos lá. Pode colocar na tela, por favor. Então, as próximas sessões, no dia 9 e no dia 12. E o final já seria a leitura, né? Na verdade, 9 e 10, e no dia 12 já seria a leitura, né, das sentenças. Geralmente, quanto tempo cada ministro tem para fazer isso? Existe um tempo estipulado? Não, porque você falou em 4 horas do ministro Alexandre de Moraes. Não tem prazo. O advogado teve. Uma hora para cada. Mas o ministro não tem prazo. Então, ele pode ler o voto em 1, 2, 3 horas se ele quiser. Sim, 4 horas. Até que o Maurício falou que vai ter escrito 4 horas. A gente chama de voto. A união dos votos forma um acórdão. É importante até esclarecer para a audiência, né? Não é uma sentença, deixar claro, porque são vários, é um órgão que a gente chama de órgão colegiado, são vários julgadores, e eles formam um acórdão porque estão de acordo, ainda que tenham um voto de divergência, estão de acordo no julgamento. Houve um julgamento. Então, este acórdão não há prazo nem para ser feito. Poderia um ministro, por exemplo, pedir vista. Inclusive, está até pré-agendada uma possível nova data no dia 16. Caso nem todos os ministros consigam ler o seu voto. Porque é aquilo que a gente conversou. Acredito que todos vão usar o seu tempo, a vontade aí para falar. Depois que todos lerem os votos, o que acontece? É publicado o acórdão. A gente chama de intimados. Os advogados são intimados da decisão. Aí o acórdão, que é a decisão final, contendo todos os seus votos, vai ser disponibilizada e aí tem início o prazo para o recurso. Quanto tempo esse prazo? Os embargos de declaração, 5 dias. Né? E aí é o primeiro recurso, que vai ser oposto. Vai, por todos. Será todos oposto. devem todos os Será advogados, oposto. por todos os advogados. Mesmo que tenha voto divergente, vão ser opostos os embargos de declaração. Para corrigir uma omissão, obscuridade, contradição ou erro material. E eles vão procurar encontrar alguma falha dessa. Eu acho que tem já na nossa próxima tela, inclusive, essas informações. Pode pôr, por favor, para a gente contextualizar aqui com a Jaqueline e o Maurício. Então, a absolvição pode acontecer parcial ou total. Queria que vocês explicassem sobre isso. A condenação com definição das penas, embargos, como a gente já falou deles aqui, sem recurso automático ao plenário. O que significa isso também? Sem recurso automático ao plenário. Vamos lá, posso começar com a absolvição? Pela absolvição, parcial ou total? O que significa parcial, por exemplo? Parcial olha, eu vou te absolver no crime de dano, mas eu vou te condenar no crime de golpe. Perfeito. Tá? Isso é a parcial. Condena em uma parte, absolve em outra. Esse é parcial. A outra que tinha? Vamos ver de novo? Pode colocar a tela, por favor, pra gente. Condenação com definição das penas. Isso sim. No momento em que soma-se as penas de todos os crimes, é isso? Sim, daqui a por exemplo, cada um. Exemplo, o Mauro Cid, ele foi condenado dos crimes, foi condenado em 2. Então eu vou. Não sei se soma, não sei se está concurso material ou concurso formal. Porque tem uma variação. Agora me faltou essa informação. Há 2 possibilidades de fazer a pena. Eu posso somar
que é o concurso material que nós chamamos, tá? Ou eu posso entender que um crime levou ao outro e ter o concurso formal. Que aqui eu pego uma pena e vou aumentando. Mas eu acho que é concurso material, né, Maurício? Inclusive, era uma pergunta que você tinha feito, né? Um crime será absorvido por outro. A gente chama de consunção. Inclusive, um dos advogados apresentou o pedido de consunção. A absorção de um crime maior, né, bem didaticamente, e um crime maior... no caso é o atentado ao Estado... Violento democrático. Estaria incluído no golpe de Estado. No golpe de Estado. Seria um crime menor que faria parte do outro tipo penal, né? Estaria incluído. Nos outros processos, isso eles não levaram em conta. E acho muito difícil. Porque a ideia de aplicar uma resposta à sociedade, a essa violação ao Estado Democrático de Direito, à soberania e tudo isso, parece que o caminho tem sido esse, concurso material, soma de penas. Me parece que vai ser difícil aceitarem a consunção. Acho difícil, mas pode acontecer. Mas o princípio da consunção é muito legítimo. Legítimo. Porque o que é o golpe de Estado? O golpe de Estado é você ir lá e, de alguma maneira, de uma forma violenta, tá? Você tirar aquela situação democrática. Como é que você já está lendo aqui? Abolição violenta, como é que você chega num golpe de Estado se você não vai violento? Então, ou seja, você passa por um crime que nós chamamos de crime meio para atingir um crime fim. Isso é o verdadeiro conceito do princípio. Não enxergar isso, de novo, é voltar a ter o julgamento político e não o julgamento, claro, diante das penas, diante do técnico, né? Jurídico. Não é. Vamos colocar de novo a tela, então, só para a gente relembrar quais são os outros pontos, por favor. Os embargos, nós já falamos deles, e o sem recurso automático ao plenário. Não. Quer falar, Maurício? O recurso automático é a ideia de que a gente chama de remessa ex officio, remessa necessária, em que um julgamento contra o próprio Estado. Quando há um julgamento, uma condenação do Estado, a União, o Estado, o município, uma condenação que acontece, por exemplo, no processo civil. No processo civil isso acontece. A gente chama de remessa necessária ou remessa ex officio. Não é recurso. É um encaminhamento. Toda vez que há uma condenação da Fazenda Pública, o próprio juiz encaminha a decisão dele para uma instância superior. Não é o caso aqui. A gente tem que lembrar, porque não é só isso, porque não é porque só está na última instância, mas é porque aqui você não está julgando o Estado. Ele tem que ser provocado. O recurso tem que ser provocado por uma das partes. O recurso voluntário. Porque a gente está julgando aqui pessoas físicas. Perfeito. Não estamos julgando a União, o Estado, a Secretaria, a Fazenda. Não, a gente está julgando as pessoas, os 8 réus. Então não há uma previsão legal de remessa necessária ou reenvio, como queiram chamar, né? Eles estão sendo julgados agora criminalmente, mas quais são os outros? Eles podem perder os cargos, né? Quais são as outras penalidades após esse julgamento? Existe o julgamento disciplinar, no qual vai implicar a perda da patente, né? E também os vencimentos. Isso é outro julgamento, que não tem nada a ver com essas provas. Nós vamos julgar, eles vão ser julgados em termos de a disciplina. No caso, os militares. Os militares. É um âmbito administrativo. E existe sempre a possibilidade de qualquer tipo de ação civil. Mas aí os prejudicados, por exemplo, a União, o Estado, o município, eventualmente a pessoa política tiver sido prejudicada numa indenização por dano material, dano moral. Acho difícil isso acontecer, mas se for comprovado que houve algum desvio de verbas. Eles continuam ganhando, né, os militares, até hoje ganhando os salários e tudo, E aí isso julgamento administrativo. Mais pra frente eles podem perder. A gente chama de responsabilidade. Tem responsabilidade penal, responsabilidade civil, indenizatória, responsabilidade administrativa, perda de cargos. E a responsabilidade política, que a gente não pode esquecer. Qual a responsabilidade política? Inelegibilidade. Né, que é um dos grandes objetivos aí também, né, tornar Jair Bolsonaro inelegível e outras Vocês acreditam que o player Jair Bolsonaro, ele ainda pode voltar ou a inelegibilidade não vai ser algo negociável? Não, acho que pode voltar. Tudo depende. Força política ele tem. E talvez isso até reflita, né, tenha um reflexo de aumentar a força política dele. Mas ele se candidatar propriamente dito, não sei. Acho bem difícil, até porque tem inelegibilidade por uma quantidade de anos aí. Porque não é só esse processo também, ele já foi condenado. Não, já foi condenado por outros. Entendeu? E aí tem uma questão interessante. Ele já chegou a dar discursos várias vezes dizendo que ia morrer na prisão, né? Ele falou, Jura? Ele falou publicamente, vou morrer na prisão. Vou morrer na prisão. Vou morrer na prisão. Uma frase que ele usa bastante. Então, em relação à candidatura, à vida política pessoal dele, acho bem difícil. Mas força política
Continua tendo. Mas tem um porém. Nesse processo todo, medidas cautelares foram impostas e severas a Jair Bolsonaro. Muito. Né? E ele não vai poder fazer campanha política para ninguém, né? Assim, pelas medidas cautelares. Então, as medidas cautelares, depois de uma sentença Isso que eu ia perguntar. O que muda após a sentença? A sentença, se eles entenderem nesse curto espaço de tempo de recurso que realmente a condenação é confirmada, eles pedem mandado de prisão. Então, as medidas cautelares perdem sua força. Perdem eficácia. As medidas cautelares deixam de existir e são substituídas por uma sentença penal condenatória. Sim. E aí, quando ela... E, em princípio, e aliás a gente acompanhou isso também no julgamento do Lula, anos atrás, só pode ser recolhido à prisão, ou na outra forma, a prisão domiciliar e tal, após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Princípio, né? A gente chama de princípio da presunção de não culpabilidade. Ninguém será condenado a cumprir pena, condenado efetivamente cumprindo pena, sem antes o trânsito em julgado. Então, transitou em julgado, o que é o trânsito em julgado? Não cabe mais recurso, se tornou definitiva, imutável aquela decisão. É a imutabilidade, o efeito de imutabilidade de uma decisão. Transitou em julgado, acabou, morreu. Ah, mas não dá para alegar pro Papa? Não. Não dá para alegar? Não. Acabou, morreu. É soberania, o Supremo decidiu. E aí haverá o quê? A fase de execução da pena, que é o cumprimento da pena. Então vai ser recolhido à prisão e vai cumprir a pena. E vocês aí todas as cautelares acreditam acabam. Que agora, então, pensando nesse futuro de Jair Bolsonaro, que ele pode ser levado para uma prisão especial, já que foi, né, um chefe de Estado. Sim. Então, quais tipos de regalias após uma possível condenação, se houver? Não, regalias eu não entendo. Eu entendo que haverá um local diferenciado. Mas ele ficará preso. Domiciliar ou não? A prisão domiciliar. Eu já ia perguntar. Sim, se não eu for acho concedido. Que existe uma possibilidade, sim. Né? E talvez até de uma forma política. Prisão política. Não ele prisão pode, política, por ser militar, ele pode até ficar num quartel, né? Mas a ideia Sala do Estado-Maior, né? A ideia de uma prisão domiciliar tenha um caráter político, é isso que eu quero dizer. Sim, perfeito. Né? Poxa, já foi condenado, não sei quantos anos, já transitou em julgado, então vamos permitir que ele cumpra prisão domiciliar. E aí apresenta uma série de laudos médicos e tal. E a lei prevê isso, é um direito. Sim. Ele não ter ido ao julgamento é algo bom politicamente ou algo ruim na visão de vocês? Eu não vejo diferença, não. Acho que a base política dele, que realmente segue Jair Bolsonaro, entende que ele nem deveria ter ido, é da Ibope, entendeu? Entende que é da... Auto de rebeldia, Auto de rebeldia, bem esperam isso dele mesmo. Então, ele... Não acho que isso possa prejudicá-lo politicamente. Ele não foi, ele alegou que estava mal, realmente. Não foram vários réus, não foram? Sim. Tá? Então, e a presença do réu no julgamento, juridicamente, não faz nenhuma diferença. É irrelevante. Irrelevante. Não é ouvido nesse momento. Não, ele não pode ser ouvido. O interrogatório já ocorreu tempos atrás. Então, ele nem aparece, ele poderia aparecer lá numa imagem, né? Numa foto, numa filmagem. Ou numa cena de câmera, ele poderia estar imaginando, mas ter alguma influência sobre algum voto, nenhuma. Teria o efeito político. Efeito político. De encontrar uma série de admiradores, de seguidores, né? Lá de fora, manifestações. Mas aí cairia nas medidas cautelares. Não pode. Então corre até o risco, né? Corre até o risco. Corre risco conveniente também. até melhor ficar em casa mesmo. Eles têm, inclusive, direito ao silêncio. Bom, pra gente fazer uma análise final agora, nosso tempo já tá encerrando. Uma análise final, geral, do que se esperar para os próximos dias do final do julgamento dos votos. E também uma análise crítica, né, sobre tudo o que aconteceu até agora nesse processo da trama golpista. Jaqueline, começando por você. De tudo que aconteceu foi um julgamento, infelizmente, político. Não foi um julgamento jurídico. Tivemos muito pouco juridicamente a falar. Infelizmente, a sociedade não teve oportunidade de ver realmente o devido processo legal ter sido aplicado. E o protagonismo dos ministros, isso é muito prejudicial na sociedade, porque o poder judiciário serve para julgar. E ele tem que ficar lá quietinho, julgando. Ele não precisa aparecer. O que precisa aparecer são os atos dele, não ele. Infelizmente, nós tivemos isso. Maurício. É bem verdade isso, né? A gente tem que
tem que concordar. Meu modo de ver, eu até uso em sala de aula essa expressão, um julgamento sui generis. O que é um julgamento sui generis? Diferente de todos os outros que a gente já viu, né? Uma coisa inédita. Abre precedentes, Maurício? Abre sim. É difícil acontecer novamente, mas se acontecer, esse vai ser citado. Vai ser citado com certeza. Julgamento sui generis, muito rápido, ineditismo em uma série de situações, uma colaboração premiada extremamente questionável, né? Tivemos uma série de provas que são muito mais indutivas do que conclusivas, uma indução. Julgamentos ou pré-julgamentos manifestos pelos ministros. Então, e mesmo nas sustentações orais dos advogados, estamos até conversando em off aqui, eu e a Jaqueline, os advogados não foram tão técnicos, exatamente por conta desse efeito midiático, né? Então, um julgamento que tem enorme carga política. Não sei se foi um julgamento exclusivamente político. Acho que não. Tem grande aspecto jurídico aí, e os ministros vão reforçar isso nos seus votos. Mas não tenha dúvidas. Todos eles vão falar dos artigos tal, da lei tal, vão tentar levar para o lado jurídico. Mas tem uma carga política muito grande.